Fala, meu querido, tudo bem? Hoje eu quero continuar com o nosso estudo de Marcos. A gente tem no Evangelho de Marcos um estudo muito bacana que a gente tem feito todas as quartas-feiras. Como eu estou de férias, eu estou gravando alguns trechos e explicando esses trechos para que a gente continue aprendendo sobre o Evangelho de Marcos e a partir desse aprendizado a gente conhecer o Evangelho, suas mensagens, sua biografia a respeito da vida de Jesus e da história de Jesus, além, obviamente, do aprendizado sobre a palavra de Deus e a importância de conhecer, a gente está lendo o Evangelho de Marcos para a gente justamente conhecer a respeito de Jesus, que é o fundamento, o pilar daquilo que nós cremos. Então a gente está começando os nossos estudos expositivos, do texto pelo texto, explicando, utilizando como base o primeiro evangelho escrito, que é o Evangelho de Marcos, tá bom? Dos evangelhos, ele é o primeiro, não é o primeiro livro escrito no Novo Testamento, mas é o primeiro evangelho escrito no Novo Testamento e é fundamental que a gente conheça, aprenda e medite sobre ele. Uma parte introdutória, lá no início, no primeiro livro dos estudos sobre Marcos, a gente falou que Marcos é o mesmo João Marcos citado, por exemplo, em Atos capítulo número 13, também chamado de João Marcos, como eu falei, também citado em 1 Pedro capítulo 5, já no final da carta de Pedro, quando Pedro saúda Silvano e Marcos, esse Marcos, autor do Evangelho de Marcos. Não foi um discípulo que seguiu os passos de Jesus ou que viveu com Jesus. Então seria Marcos um alguém ou um discípulo não válido, não é? Alguém que não seria de fato autêntico, verdadeiro para escrever um Evangelho de Jesus, visto que ele não andou com Jesus? Isso não é verdade, porque o Evangelho de Marcos, apesar de Marcos não ter andado com Jesus, ser um discípulo posterior à morte e ressurreição de Cristo, a Bíblia diz que Marcos escreveu o seu evangelho aos pés de Pedro, tá bom? Então, por usar possivelmente a fonte Q e usar também os apóstolos, os discípulos de Jesus, os 12, como referência para escrever o seu evangelho, isso trouxe ao evangelho de Marcos uma característica importante, uma característica que fala muito sobre a vida de Jesus, a paixão de Jesus, a missão messiânica de Jesus, além também de ser um evangelho muito voltado a Pedro. Visto que Marcos, então, escreveu o seu evangelho à luz de Pedro e à luz também de uma fonte que a gente chama essa fonte de querigma, entre os linguistas, historiadores do Novo Testamento, que é um monte de registro a respeito daquilo que Jesus Cristo ensinou. Então, juntando essa fonte, os apóstolos, especialmente Pedro, e também utilizando o querigma, a gente dá a Marcos a validade completa e fiel do Evangelho, tá bom? Hoje a gente vai ler Marcos capítulo de número 10, a partir do verso número 13. Semana passada nós falamos de um tema sobre divórcio, um tema muito legal que Jesus Cristo explicou. Abordamos também alguns assuntos sobre o divórcio à luz daquilo que Jesus Cristo disse e à luz de alguma maneira também sobre aquilo que a Bíblia de alguma maneira ensina sobre, tá bom? Mas é importante você estudar sobre, e hoje a gente vai ler Marcos capítulo de número 10, a partir do verso de número 13, amém? Então pega a sua Bíblia, faça suas anotações, caso você tenha alguma dúvida, coloque aí no comentário que a gente vai responder e ler, e assim que eu receber a notificação no comentário lá da sua dúvida, eu respondo na hora, tá bom? Vamos lá, Marcos capítulo de número 10, a partir do verso número 13, diz assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber no reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhe as mãos, abençoava. É um símbolo esse texto daquele que se aproxima do mestre para receber uma bênção, daquele que se aproxima do mestre com desejo de ser abençoado por alguém que é mais velho, por alguém que tem autoridade. É um sinônimo, a criança tem um sinônimo muito grande aqui de como a gente falou, os desprotegidos que precisam de amparo e de proteção, e são geralmente essas pessoas que buscam ao Senhor, tá bom? Então é essa tradução, é esse o significado da ideia de Jesus de falar que quem não receber no reino de Deus, ou quem não receber o reino de Deus como criança, ou seja, com aquela necessidade de um pai, com a necessidade de ajuda, com a humildade de uma criança, com a necessidade de bênção, com a necessidade de direção, com a necessidade de um tutor sobre a sua vida, sem aquele ego aflorado maior do que o desejo de ter uma paternidade sobre si.
Quem não for assim, não pertence ao reino de Deus. É isso que Jesus Cristo disse. Era comum na comunidade de Israel você abençoar os mais novos, os mais velhos ou os mestres abençoarem os mais novos. E aí, eles fizeram a mesma coisa com Jesus. Quando eles viram Jesus, eles se aproximaram de Jesus para receber bênção, proclamar bênção. E essa era uma coisa que a gente vê até, por exemplo, em Números, capítulo de número 6, quando Arão abençoou os seus filhos sacerdotes, né, falando para que Deus resplandecesse o seu rosto sobre eles e dar paz. É um símbolo de alguém que deseja o bem para o outro. E isso, obviamente, continua de todas as formas e de todas as maneiras ao longo dos anos, tá bom? Então, essa história é obviamente que ela é muito legal. Jesus falou para eles, olha, não embaraceis, ou seja, não causem dificuldade para que as crianças venham a mim. Pelo contrário, elas precisam vir a mim e vocês precisam ser como elas. É um símbolo de que vocês precisam ser tão desejosos de me ter, de me conhecer, de me ter como mestre de vocês, de me ter como abençoador da vida de vocês, assim como elas. É um símbolo muito interessante que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Continuando, Jesus Cristo, a partir do verso 17, conversa com um jovem rico, tá bom? E fala sobre riqueza. E esse é um trecho que eu queria conversar com você de uma forma mais abrangente também. No capítulo 10, a partir do verso 17, diz assim: E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chama bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho feito e observado desde a minha juventude. E, fitando, o amou e disse: Uma coisa te falta. Vá, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E então vem e me segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Esse texto é muito legal porque Jesus Cristo ele explica para nós a respeito da vida eterna, além das riquezas. E por mais que esse texto não pareça, Jesus Cristo está explicando a respeito de vida eterna nesse texto, utilizando das próprias frases de um homem que é conhecido pelos subtítulos colocados no texto, que não é inspirado, foram acrescentados somente para a gente achar as histórias com mais facilidade, mas em todas as Bíblias é chamado de jovem rico. E Jesus Cristo está falando sobre vida eterna. Todos nós temos essa preocupação de vida eterna. Todos nós temos essa preocupação de perguntar, não é, e para nós mesmos se nós teremos a vida eterna. E todos nós temos esse desejo dentro do nosso coração sobre a vida eterna. O problema é a explicação dos caminhos para a vida eterna. O problema é a explicação sobre como nós vamos adquirir essa vida eterna. Esse é o grande problema. Esse texto talvez responda algumas coisas fundamentais sobre a vida eterna. Jesus Cristo aproveita dessa história também para explicar isso para todos nós, incluindo para os seus próprios discípulos. Quando você olha Jesus, a história começa com um jovem rico que se aproxima de Jesus e diz assim: Mestre, bom mestre, né? A frase utilizada é bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, o que eu farei para ter um lugar com Deus? E essa é a pergunta que todos nós fazemos. Jesus começa dizendo: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. O que Jesus está dizendo? Olha, por que você me chama de bom mestre? Bom mestre é Deus. Ou seja, se eu sou de fato um bom mestre, me reconheça acima de tudo que o bom mestre é Deus. E que vida eterna está diretamente ligado em Deus. Ou também, vida eterna está também no fato de reconhecermos que Jesus Cristo é o único bom mestre, ou seja, é o único Deus que de fato é o bom mestre sobre as nossas vidas. De alguma maneira, Jesus está dizendo: olha, para você ser salvo, você precisa reconhecer Deus na sua vida. E o Deus que você precisa reconhecer como o bom mestre da sua vida sou eu. Assim você encontra salvação. Depois, Jesus Cristo fala sobre a atitude do coração. Porque muitos de nós falamos assim: não, nós somos de Deus. Como nós não somos de Deus? Somos de Deus, sim. Na comunidade judaica, ser de Deus era seguir os 10 mandamentos. Entendeu? Eram os 10 mandamentos. Então, Jesus Cristo, sabendo disso, óbvio, uma discussão inteligente,
mas já também sobre o propósito da onisciência de Jesus, Jesus Cristo lança: sabes os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não defraudará ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ou seja, todos esses mandamentos são mandamentos da lei de Moisés. São mandamentos que o jovem rico conhecia. E segundo a comunidade judaica, seguir esses mandamentos, que é não, 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 ou seja, deixe de fazer tudo que a lei condena, era a salvação. E muitas vezes nós achamos assim também, não é? Se eu deixar de fazer tudo aquilo que religiosamente mandam que eu não faça, então eu sou de Deus. Não é bem assim. Porque Deus está sempre olhando para o nosso coração. Sempre. Para saber se de fato Deus faz parte integral do nosso coração. Se nós conhecemos realmente o bom pastor. E aí, Jesus diz assim: o primeiro jovem rico responde: olha, mestre, tudo tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, segundo a lei de Israel, segundo os mestres de Israel, segundo a lei de Moisés, eu estou salvo. Eu faço tudo que a lei manda. Mas Jesus, fitando os olhos nele, o amou e disse: meu filho, você está deixando de fazer tudo que a lei manda. Mas a lei é só um conjunto de regras e de dívidas, um fardo pesado de carregar, uma condenação que não nos justifica. Isso depois vai estar muito bem explicado no Novo Testamento e a gente já falou um pouco sobre isso, alguma coisa sobre isso no estudo de Marcos. Não é só deixar de fazer, mas é ter o coração do bom mestre em você. Por isso te lanço um desafio. Só uma coisa te falta. Vá, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá tesouro nos céus. Então vem e me segue. O que Jesus está propondo aqui? Reparta o grande que você tenha com aqueles que são desfavorecidos. Entende? Ou, de outra maneira, Jesus está dizendo assim: meu filho, ame o seu próximo. Amar ao próximo não é só deixar de fazer coisas más para o outro. Se você vive assim, amém. É uma perna do andar com Deus. A outra perna é fazer o que é correto. É amar, é socorrer, é ajudar, é interceder, é perdoar, é retirar as mágoas do coração. É isso que Jesus deseja. Jesus está dizendo para ele: olha, vender o que você tem para ajudar os necessitados, repartir com os pobres, é um sinônimo de que eu, de fato, sou o bom mestre da sua vida. E que o dinheiro, as riquezas, não são o seu Deus. Entende? Não era a questão aqui que muita gente fala, é que briga contra a riqueza. Tem nada a ver com riqueza o texto. O texto está falando sobre o coração, sobre a fé, aonde está alicerçada a vida do indivíduo junto ao Senhor. Entende? É de Deus mesmo? Então por que você tem tanto e não ajuda quem precisa? Então por que você pode fazer o bem e você não faz? Então por que você pode falar bem do seu irmão e fala mal? Então por que você pode assistir ao necessitado, mas você não ajuda? Então por que você pode fazer uma visita ao enfermo, mas você não faz? Não é só deixar de fazer as coisas. É amar ao seu próximo como você. Entende? É de fato ter a vida do bom mestre dentro de nós. Ter de fato a consciência, a iluminação do espírito dentro de nós. Óbvio que o texto também fala sobre riquezas. E eu vou colocar aqui do lado, né, que a riqueza, ela tem alguns pontos que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro ponto da riqueza. Lá em Eclesiastes capítulo 5, versos 19 e 20, diz o seguinte: você trabalhe e usufrua do fruto do seu trabalho. Ou seja, usufruir daquilo que nós conseguimos dignamente com o nosso trabalho não é problema. Deus não é contra a prosperidade. Esse é o primeiro ponto. Deus não é contra a prosperidade, desde que ela seja fruto e suor do seu trabalho honesto diante do Senhor. E por meio desse trabalho honesto, você pode adquirir o que você quiser. Bens materiais, um conforto, uma educação melhor para os seus filhos. Deus não é contra isso, pelo contrário, o próprio texto de Eclesiastes diz: tenha prazer naquilo que você conquistou, debaixo do suor, do seu trabalho, não tem problema algum. Desde que isso seja resultado do seu esforço. Agora, a riqueza passa a ser um problema para nós quando ela é injusta ou imoral. Ou seja, quando nós estamos buscando muitas vezes enriquecer e nós estamos atropelando o nosso próximo para alcançar essa riqueza. E a gente vê isso na nossa sociedade o tempo inteiro. Quantas pessoas, por exemplo, que passaram a vender álcool na pandemia, que sempre custou aí R$10,
sei lá, um vidrinho de álcool R$ 10, R$ 12, na pandemia passou a 60. Uma máscara que custava 50 centavos a unidade, passou a custar R$ 5, R$ 10 na pandemia, só por causa da demanda. Pessoas aproveitando de uma doença para enriquecer. Olha só que coisa interessante. Olha como é o ser humano. A Bíblia diz que esse tipo de riqueza ela é maldita sobre a nossa vida. Também Deus condena as riquezas quando elas passam a ser Deus da nossa vida. Ou seja, nós não estamos vivendo para Deus, para os nossos familiares, para o nosso próximo. Nós estamos vivendo para as nossas riquezas. Estamos tendo o único foco e objetivo ter mais e dizer que nós temos e criar uma condição de status ou alguma coisa do tipo. Isso é prejudicial. Isso é péssimo para a nossa história de vida. Quantas pessoas que a gente conhece, às vezes, de magnatas, grandes CEOs de empresa, que trabalham de domingo a domingo e não tem tempo para absolutamente nada. Não tem tempo. Eu lembro de uma frase do Lamborghini, não sei se você conhece, ele é o autor, obviamente, da empresa italiana Lamborghini de carros. Uma vez perguntaram para ele por que a empresa dele não tinha comerciais na televisão. E ele respondeu o seguinte: as pessoas que compram Lamborghini geralmente não têm tempo para assistir televisão. O que ele quis dizer? Obviamente que a televisão está muito mais ligada às pessoas que estão ociosas do que das pessoas que estão investindo e ganhando dinheiro, que são os que têm condição de comprar uma Lamborghini, um carro muito caro. Mas, ao mesmo tempo, você vê que essas pessoas elas são justamente isso, elas são escravas do seu dinheiro, do seu patrimônio e do seu trabalho. A ponto, talvez, de comprar uma Lamborghini e usar muito pouco, entende? Só pelo prazer de ter. A Bíblia diz que isso é péssimo para a nossa vida. Por isso, Jesus Cristo, muitas vezes, até em outros textos, diz: não juntei tesouros onde a traça e a ferrugem consomem. Não façam isso. Não vivam dessa maneira. E isso é importante. Muitas vezes, pelo sacrifício do ter e do enriquecer e da prosperidade, como eu falei, maldita, porque ela só traz prejuízos à nossa vida, nós estamos esquecendo de investir tempo e prioridade naquilo que é mais necessário, que muitas vezes são pessoas. São filhos, esposa. Quantas pessoas, às vezes, que não investem tempo no seu relacionamento matrimonial e depois que os filhos crescem e vão embora, ficam dois estranhos dentro de casa que vivem juntos, né? Mas mais em conflito do que em amor e harmonia, porque o único prazer, as únicas relações humanas, afetivas, legais eram com os filhos, porque o marido e a esposa não nutriram esse contato por causa de seus muitos afazeres. E agora que os filhos foram embora, o matrimônio é um acordo entre duas pessoas de morar junto no mesmo lugar. Isso tudo porque a gente às vezes investe tempo no lugar errado. Eclesiastes capítulo 3 vai mostrar um pouco disso na nossa história. Mas sobre a riqueza quando ela passa a ser dona da nossa vida, da nossa história, ela é um prejuízo imenso, entende? E quando ela também assume a condição de Deus da nossa vida. Ou seja, nada é mais importante que o meu trabalho, nada é mais importante do que a minha conta bancária, nada mais é importante do que o sonho que eu tenho de ter, de comprar, isso é péssimo, sabe? Isso é péssimo porque você faz do objetivo da sua vida um objetivo completamente insignificante. E depois que você alcança, você percebe que ele não construiu absolutamente nada concreto na sua história de vida. Às vezes, por exemplo, o seu sonho é ter uma casa. Aí você compra uma casa grande, bonita, legal, e às vezes você não tem filhos, você não tem uma esposa, você não tem um bom relacionamento com a sua família para usufruir de um bem que você comprou. Fica aquele mausoléu com você lá dentro, sozinho. Isso não é um bem. A Bíblia diz até em um texto de Provérbios que é melhor uma casa com pão seco, pão duro e água do que uma casa com fartura e contenda. Então a riqueza ela não pode ser fundamento da nossa vida. Para nada. Tudo que a gente faz tem que ser com o propósito de amor ao próximo. E a riqueza vem pela bênção de Deus, pela condição de Deus, pela aprovação de Deus ou não, como resultado do nosso esforço, do nosso trabalho. Até mesmo o nosso trabalho tem que ser uma troca de serviço. E a remuneração vem como consequência do nosso esforço e da nossa dedicação, não o contrário. Entende? Tem gente que trabalha visando dinheiro. Com certeza o seu trabalho não vai ser bem sucedido. Trabalho tem que ser uma troca de acordo, é um acordo, é uma troca de responsabilidades. Eu ofereço meu serviço da melhor forma possível e você paga da melhor forma possível. Assim deveria ser, perfeito? Porque deveria ser assim, né? Os árabes dizem, tem um ditado árabe que diz o seguinte: no negócio, quando os dois saem ganhando, o negócio não foi bom. Mas quando os dois perdem um pouquinho, bom negócio foi feito.
Porque é justamente isso, você precisa se doar um pouco mais para oferecer um melhor serviço. E o ideal seria que a pessoa pagasse um pouco mais para valorizar o seu trabalho. E assim você teria uma remuneração ok. Claro que a gente sabe, no nosso contexto econômico, e tudo isso é muito mal administrado, seja na política ou de todas as formas, as pessoas amam dinheiro e vivem atrás de dinheiro e são cegas com relação à condição financeira. É triste, mas as pessoas vivem assim. Mas é isso que Jesus Cristo não deseja para nós, de que as coisas nos escravizem. E o jovem rico, o problema dele era justamente essa escravização do que ele tinha. O que ele tinha era mais importante do que fazer o que era correto. Não é só um apego à riqueza, era uma escravização das suas coisas, do seu título, dos seus status, da sua imagem na sociedade. Isso era uma escravização. A alma dele impedia ele de fazer coisas boas ao próximo e de seguir a Jesus. Jesus não era o bom mestre? Não foi ele que chegou ajoelhando-se, verso 17, a Jesus e dizendo, mestre, ou perdão, bom mestre, por que não seguir a Jesus? O que farei para herdar a vida eterna? Siga Jesus. Seguir a Jesus de coração é o que faz nós, de fato, sermos salvos. Perfeito? É isso que Jesus Cristo está ensinando na passagem do jovem rico. Continuando nossa leitura, Jesus Cristo diz aos seus discípulos, depois da passagem do jovem rico, ele diz assim, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Não só bens materiais, mas que fizeram das coisas o seu Deus e o objetivo mais importante de suas vidas, como a gente explicou. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? Lembra, mais uma vez, a retórica sobre quem pode ser salvo. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, por causa do pecado da condição. Nada do que nós façamos nos salva, está dito aqui. Contudo, para Deus, não para Deus, porque para Deus tudo é possível pela graça de Cristo Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Ou seja, nós não temos riqueza. Se o problema de não ir para o céu é riqueza, Pedro está dizendo, olha, nós estamos salvos, porque nós largamos tudo para seguir o Senhor. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmã, mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus, isso é Evangelho, que não receba, já no presente, cêntuplo de casa, ou seja, uma multiplicação de 100 de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. O reino de Deus é diferente. Quem perde aqui, ganha lá. Quem se sacrifica aqui, será contemplado na glória de Deus pelos presentes celestes. Quem se esforça aqui por Jesus, será recompensado na eternidade. Quem se esforça aqui por Jesus, tem uma dualidade paradoxal, mas que é uma bênção. Tem a bênção do Espírito Santo e da direção de Deus sobre suas vidas, a iluminação das coisas que pertencem ao Senhor. Tem também todos os desafios de se viver para Jesus e em Jesus num século que está tão perdido como o nosso, onde pais são assassinados pelos filhos, onde o amor dos filhos pelos pais se esfria, onde muitas vezes, como nós falamos, as famílias só pensam no que eu vou receber depois que os meus mais velhos partirem. Mas, apesar disso tudo, seguir a Jesus é um privilégio, que a gente sabe que todas as bênçãos serão nos dadas agora e também no futuro. E é isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos, afirmando que, se o nosso coração não for dele de verdade, tendo coisas ou não, tendo riquezas ou não,
A nossa vida só vai ser salva se nosso coração de fato for dele. Lembrando que Deus não nos impede de alcançar as nossas bênçãos financeiras, mas desde que seja fruto do seu trabalho honesto, que seja resultado do seu esforço, sem atropelar, sem desrespeitar, sem macular, sem ferir a vida de ninguém, sem ser desonesto, fraudulento, mau caráter, sem ser mentiroso. Se assim você ganha dinheiro, isso não é abençoado por Deus. E lembrando que todas as nossas relações de serviço precisam ser em serviço. A remuneração vem como fruto desse serviço. Até mesmo nos ambientes religiosos. Até mesmo nós, pastores, igrejas, nós não temos e não devemos ter o evangelho como fruto de riqueza. Se assim é, está tudo errado. Não é de Cristo, não é de Deus. Entende? As ofertas que nós damos à igreja, eu dou muita oferta para a igreja, os meus irmãos dão oferta para a igreja, os meus filhos, com coração grato, graças a Deus, dão ofertas para a igreja. Na nossa igreja eu vejo muitas crianças ofertando, com o coração agradecido por ofertar na obra do Senhor, mas isso é resultado da gratidão da pessoa por tudo aquilo que Deus tem oferecido, e não uma imposição religiosa de pastores. Se isso acontece, isso não é evangelho. Evangelho não é riqueza, evangelho não é encher bolso de igreja. O evangelho é fazer da igreja uma ponte entre a arrecadação e a contribuição para projetos que abençoam a vida das pessoas, espiritualmente, socialmente, etc, etc, etc. Entende? Se não é assim, está tudo errado. E Jesus está explicando isso. Isso é ser salvo. Isso é fazer parte do reino de Deus. E aí ele diz como é difícil o rico, aquele que tem essa vida tão presa à ganância, entrar no reino de Deus, porque não consegue deixar muitas vezes, de alguma maneira, de ferir o próximo para alcançar os seus objetivos. Não consegue. Então Jesus diz, é mais difícil, é mais fácil, ele diz, né, um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do reino de Deus. Esse camelo numa agulha ele é interpretado como, já expliquei até lá na nossa igreja, se você interpretar o camelo e a agulha, pode ser de uma dificuldade imensa, quase impossível. Mas antigamente as portas dos templos, elas tinham uma pequena portinha, que era chamada essa portinha de agulha, tá bom? As grandes muralhas tinham os seus portais, seus portões grandes, e esses portões, para não precisar levantar aquele portão grande, né, para passar, por exemplo, cavalaria, mercadores, etc., era aberta uma portinha pequena onde passava um ser humano. E os camelos não passavam ali, não conseguiam. Algumas portas eram até maiores, mas os camelos não passavam de jeito nenhum de medo. Então, Jesus diz, é mais fácil o camelo passar por essa portinha do que um rico entrar no reino de Deus. Independente da interpretação, se for da agulha mesmo, ou se for da portinha, dos portais das cidades muradas, a dificuldade é que o coração faz toda a diferença. Por isso, meu desafio para você, encerrando por hoje aqui, é você entender que o seu coração em Cristo é o que faz toda a diferença para que você experimente, de fato, coisas grandes vindas de Deus. Amém? Se você tem dúvida, coloque aí nos comentários, nós vamos respondendo assim que eu for notificado, eu respondo para você. A gente não sabe de tudo, mas sabe bastante coisa. E se a gente não sabe, tem muito livro que sabe, a gente pesquisa e responde para você. Bom? Leia o Evangelho de Marcos. Toda quarta-feira a gente está postando alguma coisa. Assim que eu voltar das minhas férias no final de janeiro, a gente volta com as nossas lives, vai ser ao vivo. E que você aprenda, cresça e desenvolva em Cristo Jesus um coração que não seja apegado às coisas, mas apegado a Deus, a Jesus Cristo e depois às pessoas. Esse é o bem maior que a gente tem. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus continue guardando você. Tá com um chiadinho porque tá chovendo aqui onde eu tô, não é? Então faz um barulhinho, mas Deus abençoe sua vida, continue guardando, protegendo, abençoando você e até a próxima quarta-feira em nome de Jesus.